Américo Martins aparecendo aqui, e é sempre interessante, né, Américo, quando vai se aproximando da Assembleia Geral, para a gente poder acompanhar como é que vai ser o movimento de cada país, quais são as palavras usadas, o que exatamente esses países levam de bandeira, a chegada do Brasil nos Estados Unidos. Tem muita coisa para a gente tratar ali nos próximos dias. Mas que assunto eu trago aqui com o Américo? Vocês lembram daqueles drones da Rússia que invadiram o espaço aéreo da Polônia e provocaram a reação de vários países em meio à guerra da Ucrânia? Dias atrás isso, né? Pois é, agora as agências de inteligência do Ocidente estão divididas. Se essas invasões foram propositais ou apenas um acidente. Mas o que elas concordam é que esse episódio é, de fato, um sinal preocupante dado por Vladimir Putin, não é, Américo Martins? Nos conte, estratégia ou sem querer querendo? Pois é, Elisa, essa é a grande questão. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no live. Quase 2 semanas já se passaram dessa incursão, vamos chamar assim, não vamos chamar de ataque, não vamos chamar de provocação por enquanto. Vamos falar dessa incursão de 19 drones russos contra o território da Polônia. Quase 2 semanas se passaram e o Ocidente até agora não conseguiu chegar numa conclusão se isso foi um ataque, foi uma provocação, foi um teste das defesas da OTAN ou se foi simplesmente um acidente. As agências de inteligência, ou seja, os espiões ocidentais de vários países da OTAN, inclusive dos Estados Unidos, estão tentando analisar os detalhes desse drone. Eles checaram, por exemplo, qual foi o caminho que eles fizeram, né? Que percurso esses drones fizeram no espaço aéreo polonês, que drones eram esses, o que eles carregavam, como eles conseguiram entrar no espaço aéreo polonês, para determinar justamente isso, qual era a intenção dos russos com essa incursão. E eles simplesmente ainda não conseguiram chegar numa conclusão. Metade desses espiões, dessas agências internacionais, acredita piamente que isso foi uma provocação, foi um ataque e muito provavelmente uma tentativa de checar como a OTAN iria reagir a um eventual ataque russo. A Polônia, por exemplo, está dizendo isso desde o primeiro dia, levando em consideração alguns pontos, como, por exemplo, o fato de serem 19 drones. Não estamos falando de 1 ou 2 drones que perderam a direção e acabaram entrando no território polonês. São 19 drones que invadiram o espaço aéreo polonês mais ou menos no mesmo horário. Uma outra parte, uma outra ala dessas agências de inteligência acredita que pode sim ter sido um incidente, um acidente. Por quê? Porque esses drones, Elisa, dos dois lados, tanto a Rússia como a Ucrânia, usam muitos drones. Esses drones têm, inclusive, hoje inteligência artificial, veja só, para identificar, enquanto estão voando, os alvos que eles foram programados para atingir e também tentar desviar de ataques antiaéreos. E como é que os dois lados tentam se defender desses ataques? Eles tentam interferir na comunicação entre os drones e as suas bases. E quando eles são bem-sucedidos, esses drones de fato perdem a direção. Então, uma parte da comunidade internacional, desses espiões, acha que isso pode sim ter acontecido, apesar de serem 19 drones, o que torna essa tese mais difícil de ser aceita por muitos analistas e muitos governos, como o governo da Polônia, por exemplo. Independente disso, no entanto, Elisa, os dois lados que vão continuar essas investigações, tanto aqueles que acreditam no ataque, como os que acreditam que foi um erro, eles estão muito preocupados, porque independente de qual foi a intenção dos russos, eles encararam a OTAN, eles criaram um desafio novo para a OTAN, e a OTAN vai ter que responder de alguma forma. Como a OTAN está respondendo neste momento? Reforçando as suas posições no leste da Europa, na fronteira entre Polônia e Belarus, por exemplo, na Romênia, nos países bálticos, que são áreas que estão muito preocupadas com essa atividade militar toda e essas provocações dos russos. Os dois lados concordam que a possibilidade de que o Kremlin eventualmente queira encarar, dê sinais de que pode entrar em algum tipo de confronto com a OTAN, aumentam, independentemente de ter sido proposital ou não. Até porque, sendo ou não, os russos sabem agora mais ou menos como a OTAN pode resistir. E as tensões continuam aumentando aqui na Europa, Elisa.